Todos nós sabemos, ou parcialmente sabemos, quando um partido revolucionário decide assumir o poder. O partido revolucionário, ele quer modificar, revolucionar, né? Trazer o novo. E em época de eleição nós vemos muito isso. As propagandas na TV, carros de som passando nas ruas, dizendo o que farão, as inovações que trarão, coisas que outros partidos e governos não fizeram, que eles cumprirão. E junto desses partidos revolucionários que trarão total mudança que antes jamais houve, surgem também umas perguntas em nossas cabeças. Se de fato eles podem fazer as mudanças básicas que um governo ele pode trazer. Se o partido está fazendo muito barulho, se ele realmente vai trazer alguns benefícios, ou se ele pode permanecer verdadeiro aos seus ideais, às suas promessas, no decorrer do seu partido, se ele realmente vai cumprir aquilo que ele está prometendo. E Jesus, é verdade, quando ele veio à Terra, ele estava começando uma revolução. E é isso que nós vamos ver hoje. Graça e paz, meus amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu quero convidar a você que está chegando agora, se for a primeira vez, que você se inscreva no canal, que você comente, que você compartilhe essa mensagem com alguém. Esse canal é voltado para nós aprendermos da palavra do Senhor, crescermos na graça, no conhecimento, aprender mais de Deus, dos seus ensinamentos e o que Ele quer da gente. Então, se você tem algum pedido de oração, deixa aí nos comentários também, que eu vou estar intercedendo pela tua vida. E vamos ao conteúdo. Então, gente, vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Se você quiser me acompanhar, tiver uma Bíblia, fique à vontade. Se quiser só me ouvir também, fique à vontade. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, aqui começa a revolução de Jesus. Ele precisa fazer, no mínimo, duas coisas ali naquele momento. Primeiro, é mostrar para os judeus, aqueles que conheciam a sua palavra, que sabiam que ele viria à terra, que ele estava ali, que realmente era ele e que ele veio cumprir tudo aquilo que foi prometido há anos atrás pelos profetas do Antigo Testamento, que hoje nós temos acesso aqui na Bíblia. Tudo aquilo antes da vinda de Jesus Cristo para a Terra, ele precisava provar para os judeus que ele veio cumprir, porque é isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia diria que ele faria, que ele viria a cumprir tudo aquilo. E segundo, provar para todo o resto que ele e as pessoas que estavam com eles, de fato, faziam aquilo segundo que a palavra dele ordenava. Que eles viviam aquilo que pregavam. E não só viviam, mas morreriam também pelo aquilo que anunciavam. Então Jesus começa a ensinar ali aquele povo a ser Israel de verdade, a ser o povo de Deus de verdade. Ele começou a chamar Israel para ser de fato Israel. Ou seja, ele começou a chamar os seguidores de Cristo para ser de fato seguidores de Cristo. Não basta vocês falarem, vocês têm que fazerem, vocês têm que mostrarem. As pessoas precisam ver em vocês o comportamento, a atitude,
Então é assim que ele começa o versículo: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com o que há de temperar? Ou seja, vocês são sal. Vocês são sal e são fato. Mas se por acaso vocês perderem o sabor, vocês vão salgar o quê? Vocês vão servir para quê? Ou seja, não basta ter o nome de sal, vocês precisam salgar. Não basta parecer sal, vocês precisam temperar. Então, se vocês não temperam, se vocês não salgam, não adianta ter nome, vocês são lançados fora. Para nada mais presta, aqui diz, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, é isso que Cristo está chamando ali aquele povo. Aí ele continua no versículo 14. Vós sois a luz do mundo, é uma afirmação. Vós sois a luz do mundo. O povo de Deus, ele está falando para o povo de Deus. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Ou seja, uma cidade que está lá no alto do monte. Todos vão ver. Ali no monte tem uma cidade. Quem está passando por debaixo, quem está passando e vê ali aquela cidade alta, não tem como ser escondida, porque ela está edificada sobre o monte. É isso que Jesus está dizendo quando diz: vós sois a luz do mundo. Vocês estão edificados sobre mim. Quem está na luz não pode ser escondido. Ele complementa no versículo 15. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Então, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. É mesmo que eu pegar uma vela e botar um cesto em cima. Alguém faz isso? Quem acende uma vela para quê? Não é para iluminar? Então você vai botar no alto. Aqui vai dizer, coloca no velador, que era um objeto antigo que eles colocavam lá, tipo a vela no velador. Era um suporte para colocar em cima de algo e para iluminar todo o ambiente. Então é isso que Jesus está falando. Vós sois a luz do mundo. Por acaso você acende uma luz e coloca um cesto em cima para abafar a claridade? Não. Uma vela é acesa para iluminar toda a região, todo lugar que ela foi colocada. E é para isso que nós fomos chamados. Nós não podemos, nós quando somos chamados por Cristo, nós quando começamos a servir a Cristo, a partir desse momento nós somos sal, nós somos luz. Eu não posso perder o meu sabor, eu preciso salgar. Eu não posso colocar um cesto na luz. Ou seja, nós estamos na luz, que é Cristo. Automaticamente nós somos luz. Nós precisamos irradiar a luz dele, mostrar a luz dele. A luz que habita em nós vem dele. Então nós precisamos iluminar. Não é as trevas que dominam quando nós chegamos, mas sim elas saem porque a luz chegou. Então Jesus começa a falar àquele povo: vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, nem nada adianta. Vós sois a luz do mundo, mas se vocês botam um cesto em cima, aí vai servir para quê? Então, Jesus começa a chamar o povo para ser realmente povo dele. Só que aquele povo, naquela época, eles se comportavam como todos os outros. Eles estavam presos aos seus poderes, né? Aos seus egos, às suas ganâncias, às suas disputas de poder, às suas vaidades. O que fazer quando o povo que foi chamado a ser luz se torna trevas?
exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está chamando o povo para uma mudança de comportamento. Essa é a revolução de Jesus. Não é apenas o que eles ensinavam, que eles simplesmente erradicavam por fora, mostravam por fora. Era algo interno. No versículo 16, Jesus vai dizer: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele está chamando aqui a uma mudança não só no ensino, mas no comportamento, uma mudança de mente, uma mudança de coração. E muitas daquelas pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. E no versículo 7 ele vai dizer: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus aqui está revelando o pleno sentido do que ele está tentando dizer, de como deve ser o cumprimento desta lei. É uma justiça interior e não externa. Não tem nada a ver com simplesmente eu praticar quando o meu coração e minha mente continuam sujos, impuros, maus. Então, para a gente entender melhor o que Jesus Cristo estava tentando dizer para eles, ensinar a eles, é o seguinte. Gente, eu sei que está escrito: não matarás, não roubarás. Todas aquelas leis foram dadas para evidenciar o quão pecador nós somos. Para, de uma certa forma, nos controlar a não ser tão maus o quanto nós poderíamos ser. Mas Jesus Cristo vem para mostrar que vai muito além disso. Vai muito além do que matar, vai muito além do que roubar, vai muito além do que essas coisas. Porque essas coisas são práticas externas. Mas Cristo não quer nos transformar apenas externamente. Porque isso seria vazio. Isso seria uma aparência. Cristo, ele vem para nos transformarmos por completo. E essa transformação, ela começa no interior. Para entendermos melhor, vamos aqui para o versículo 27, quando ele diz um dos mandamentos, que é: ouvistes o que foi dito lá no mandamento: não cometerás adultério. Aí ele continua no versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. O que é que Jesus está dizendo aqui? Gente, vocês podem não praticar o ato, mas a intenção de vocês eu conheço. Eu conheço o que tem no interior de vocês, eu conheço o que vocês estão pensando. Então não pense que só um praticar levam vocês a realmente pecar, mas é a intenção do coração de vocês. Eu não quero só a aparência, eu não quero o por fora, o mostrar que vocês são santos, que vocês são melhores que os outros. Eu quero o que vocês têm para apresentar para mim, que vocês não podem apresentar para mais ninguém. Isso aí vocês podem apresentar para todo mundo. Mas e para mim, que eu vejo você internamente? Você está me apresentando esse coração impuro, imundo, sujo. Um coração que para as pessoas vocês demonstram ser bom, mas diante de mim eu só vejo escuridão, podridão. Então Jesus Cristo, no seu ministério, quando ele estava aqui na terra, antes de ser crucificado, ele transformou tudo isso em realidade na sua própria pessoa. Ele foi essa revolução. Ele não simplesmente falava, ele mostrava na prática. É o seguinte, gente, vocês estão sabendo da palavra, mas vocês precisam ter uma mudança de coração, uma mudança de comportamento. E ele tornou isso possível nele, para mostrar que seria possível em nós também. Ele era o sol da terra. Ele era a luz do mundo.
Ele foi a luz do mundo, estampado no alto do muro, para iluminar toda a terra, crucificado, instalado no topo da montanha, para todo mundo ver, transformando-se em farol de esperança, em farol de uma nova vida, através da sua vida, atraindo pessoas para adorar ao seu Pai, assim como Ele fez, mostrando para nós como sermos o sal. Precisamos salgar. Não adianta ter o nome de crente, tem que ser. Não adianta ter nome de luz, tem que iluminar. E a luz, ela é feita para nos dar uma visão melhor. A luz que Cristo nos chama a ser é a luz que, assim como Ele iluminou o nosso caminho, nos fez enxergar por onde devemos seguir, que nós sejamos a luz para as pessoas que ainda não conseguiram enxergar. Que nós sejamos a luz que pode iluminar o caminho de trevas que outras pessoas estão seguindo e dizer, olha, não vai por aí não. Deixa eu iluminar para você conseguir enxergar melhor o que é que está aí à tua frente. E não para que nós sejamos trevas. Não é simplesmente o aceitar a Cristo, o dizer que aceita Cristo e não iluminar. O dizer que aceita Cristo e não salgar, não temperar. O sal ele preserva, o sal ele dá sabor. Nós, como cristãos, precisamos preservar o sabor do reino. As pessoas elas precisam identificar o reino em nós. As pessoas precisam enxergar o reino em nós. As pessoas precisam notar a diferença em nós, porque a partir do momento que servimos a Cristo, nós não somos mais cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Não podemos nos comportar como a terra. Não podemos mais agir como a terra age, como o pessoal que é daqui, que ainda são daqui. Porque sabemos de fato que nenhum de nós fomos chamados para ser eterno em Ele. Todos nós fomos feitos para alcançar a salvação. Mas sabemos também que depende de nós. O Senhor, Ele nos convoca ao ir. Nós não fomos chamados simplesmente para aceitar a salvação. Nossa, eu já tenho a salvação, então para mim está tudo certo. Não. Você, eu, nós somos responsáveis por iluminar o caminho de outras pessoas. Agora, claro, o aceitar, o querer vem delas, mas o meu papel e o seu precisa ser feito. Ele não pode ser negligenciado. Jesus, ele incorporou o amor abnegado. Naquela cruz ele mostrou. E o que é esse amor abnegado? É o amor que você renuncia às suas vontades para viver a vontade de outra pessoa. Cristo, ele desceu, ele deixou sua glória, desceu à terra para viver como um homem, como eu e você. Viver a vida de um homem, morrer a morte de um homem, para fazer a vontade do Pai. Ele diz na sua palavra, o meu Pai me ama porque eu decido fazer a vontade dele. Ele veio para nos ensinar como nos comportarmos, como devemos fazer. Ele foi o exemplo perfeito de como devemos.
ser. A vontade do Pai precisa prevalecer na nossa vida. Ele nos criou. Nós somos criação dele. Nós somos feitos por ele. Então, que esta palavra, assim como tocou o meu coração, possa tocar o seu também neste dia. E que nós possamos a cada dia mais lutarmos para ser sal e ser a luz deste mundo. Precisamos salgar, precisamos iluminar, precisamos nos entregar totalmente ao Senhor, à sua vontade, ao seu querer. Porque a partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, o Senhor significa dono. Então, se Ele é o teu Senhor, por que fazer aquilo que queres e não o que Ele quer? E muitas vezes nós temos uma dificuldade tão grande de ceder à vontade do Senhor. Quando fomos chamados para isso. Mas com a certeza de que ceder à vontade do Senhor muitas vezes pode parecer difícil, mas nos momentos de maior aflição você vai receber um socorro sobrenatural, onde sem Ele isso não pode ser possível. Ele chama, Ele nos capacita. Nós precisamos salgar, precisamos iluminar. Então, que nós possamos receber esta palavra de todo o nosso coração. Entendermos para quê e por que de fato nós fomos chamados a este mundo. Então, que nós possamos continuar sendo sal e luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, seus planos, seus projetos, seus sonhos. E que você esteja aqui comigo na próxima também. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.